Lilian Busato e estamos de volta com mais um Alesp Conecta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre violência contra a mulher. E para esse nosso bate-papo, a minha convidada de hoje é a Andréa Vacchiano, que ela foi a primeira delegada geral da Polícia Civil de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e atualmente ela é comentarista da Globo de Minas na área de segurança pública. Muito obrigada, Andréa, por ter aceito esse convite para a gente bater o papo sobre a violência. Eu que agradeço a oportunidade, Lilian. Esse assunto é muito importante, né? A gente precisa estar sempre Sim. divulgando. Então, André, hoje nós estamos falando, a gente olha agora o isolamento social e a gente está acompanhando pela TV também que a violência contra a mulher, ela disparou de uma situação muito, do mesmo jeito que os crimes contra o patrimônio abaixou, né? A Caíram. violência contra a Uhum. mulher aumentou. Você poderia falar um pouco sobre isso na sua visão e experiência na área? Claro, o que que aconteceu? Como você bem falou, os crimes contra o patrimônio, furto e roubo, eles diminuíram, ou seja, as pessoas não estão mais caminhando na rua, face ao isolamento, então não tem mais como roubar celular, furtar o celular, o furto de veículo também caiu bastante, o tráfico de drogas também deu uma diminuída, até porque não tem onde escoar as drogas, né? Porque está com fronteira fechada, limitação na parte aérea e na parte marítima. Então, hoje nós temos a preocupação relativa à violência doméstica. Por quê? Por exemplo, São Paulo houve um aumento, mas Minas Gerais não ocorreu um aumento, ocorreu um decréscimo. E aí se pergunta, por que que isso vem acontecendo? Uma vez que o normal, o que aconteceu na Itália, na Espanha, na própria Austrália, com 40% de aumento aí do índice da violência doméstica, por que que em Minas Gerais houve um decréscimo? E São Paulo um aumento? Se explica o seguinte: as mulheres estão confinadas, isoladas, com os agressores o agressor dentro de casa, então ela tem medo de sair e fica sob vigilância 24 horas. Então, esse pode ser um dos motivos em que tenha diminuído o índice aqui em Minas Gerais. E o aumento é que talvez pelas campanhas educativas e tudo, e porque esses homens estão dentro de casa, não estão numa situação confortável, né, sem a liberdade deles, talvez até com problemas financeiros, desempregado, envolve álcool, envolve droga, então pode ter aumentado sim esse número de violência doméstica. Apesar que nós temos que lembrar que nós temos nesse tipo de crime uma subnotificação muito grande. Qual que seria? Olha, no ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que somente 10,3% de mulheres fizeram, em 2018, a denúncia. Você acredita nisso? A subnotificação O é muito resto é alta. a cifra Aguenta. negra do Estado que eles falam, né? Ex exatamente. Suporta aquela situação, infelizmente. Então, a Para a gente tem que mulher que está ficar nos muito assistindo, atento. doutora André, para a mulher que está nos assistindo, né, que tem a Lei Maria da Penha, que todo mundo já conhece, né? Quais os Uhum. tipos de violência que a mulher muitas vezes acha que não está sendo vítima e ela está? Porque a gente fala que na lei são 5 tipos de violência, né? A física, a Isso. psicológica, a sexual, moral e contra o E a patrimônio. Você patrimonial. poderia dar um pouco Isso. de e a patrimonial? Você poderia dar Aham. um exemplo de cada um, porque para quem está nos assistindo, de repente está sofrendo isso, né? E não sabe, e tem E nem medo sabe, também né? de chegar às É, autoridades. que um dos problemas também de subnotificação é que elas nem sabem que elas estão envolvidas numa situação de crime, né? Que elas são vítimas daquela situação. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe vários avanços. Dentre eles, tirar da invisibilidade a violência moral, a violência psicológica, que é muito importante. Às vezes, a violência psicológica ela causa um dano muito maior do que a violência física. Muitos falam que ela causa dor na alma, né? Então, ela tira da invisibilidade esses tipos de violência e traz um sistema de mecanismo de proteção da mulher, que são as medidas protetivas, que eu acho que a gente pode até conversar daqui para frente, né? O que que acontece? Sim. Violência física, agressão, soco,
Nós temos a violência psicológica, quando tem uma humilhação, onde ela é criticada na frente das pessoas, ela é perseguida, e isso ajuda na manipulação naquela situação. A moral, quando ela é difamada, quando ela é injuriada, há um xingamento. A patrimonial, quando retém documento, quando retém o dinheiro dela ou qualquer outro bem, né? Esconde os pertences. E o sexual, nós temos o estupro, ou obrigação de ter relações com terceiros. Que está ocorrendo muito, tem até uma pessoa que trabalha aqui para mim na minha casa, que ela vem fazer a limpeza, ela estava dizendo onde ela mora em periferia. Está ocorrendo muita violência contra a mulher. Os maridos estão querendo o dinheiro delas que o governo está dando por elas estarem em casa, eles não deixam elas colocarem a mão no dinheiro. Olha que absurda a situação que chegou, que a mulher ela está hoje vivendo, né? Exatamente. E isso é uma violação patrimonial, é crime, pode adotar as providências. Agora, por medo, né? Elas têm receio, muitas das vezes elas não acreditam muito nas autoridades que podem vir a ajudá-las, né? Às vezes tem uma dependência emocional muito grande desse parceiro, desse companheiro, e ela acaba ficando nesse ciclo, nesse emaranhado, e não consegue romper essa situação, esse ciclo. E com a lei, quais são as medidas protetivas que a lei garante à mulher? A senhora podia estar esclarecendo também? Posso. Ela tem a distância, né? Ou ele sai da casa, tem a distância, tem a possibilidade de uma pensão. E agora, em abril, teve uma lei e ele traz a possibilidade da medida protetiva ser concedida durante o procedimento investigatório. Porque como é que funcionava isso? A medida protetiva, a mulher ia à delegacia, fazia o boletim de ocorrência, era instaurado o inquérito, esse processo seguia à frente e solicitava a medida protetiva, né? E o que acontece nessa medida protetiva? Ela é extremamente importante porque vocês têm um aplicativo aí em São Paulo que chama o SOS Mulher, que tem o botão pânico. Então, essa medida protetiva, ela cai no sistema 30 minutos depois da concessão por parte do judiciário. Ela cai nesse aplicativo e aí ela aperta por 5 segundos esse botão pânico e há a possibilidade não, ocorre que a viatura policial da Polícia Militar mais próxima, ela vai ao socorro dessa mulher. Então, esse aplicativo, ele é super importante. Aliás, diga-se de passagem, né? A OMS, agora no início de abril, veio a todos os governantes do mundo, face ao aumento da violência doméstica, solicitar que algumas medidas fossem adotadas. Dentre elas, a implementação de serviços online para essas mulheres, porque elas não podem sair de casa face ao isolamento. Então, elas utilizam esses aplicativos. E nós temos vários. O de São Paulo, que é governamental, o SOS Mulher. Nós temos o do governo federal, que é o direitoshumanos.br. Aqui em Minas a gente também tem o MG Minas, e tem um muito interessante que é o Penhas, que eu não sei se você conhece, que é uma ONG. E ele esse aplicativo ele tem três funcionalidades. Ele tem o Defenda-se, o Grite e o Empodere. Então, no Empodere, ela entende o que é violência doméstica e tem as orientações em relação a isso. Quando você entra na funcionalidade do Defende, ela tem uma conexão que nesse momento é extremamente importante com outras mulheres. Então, elas passam a trocar experiências dessa vida que elas estão passando, né? Dessa troca. E o Grit ele filma, ele grava áudio e é prova para um futuro processo. Então, assim, é bem interessante esse aplicativo, ainda mais numa situação que nós estamos passando da pandemia e do isolamento, né? Ô, doutora Andréia, a senhora que é de Minas Gerais, né? Como a senhora vê o cenário de violência contra a mulher no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo? Quem se socorre mais para se proteger? Quem se socorre mais da Lei Maria da Penha? Minas ou São Paulo? Quem é mais esclarecido, as mulheres? Não, o que acontece? Em termos de processo, né? O Tribunal de Justiça de vocês ganha disparado. Vem Tribunal de Justiça de São Paulo, depois vem Rio e depois vem Minas Gerais. Em termos de número de processos.
Nós tivemos aí, por exemplo, em Minas Gerais, no ano passado, dados, processos, eu não vou ter o número correto, mas eu te falo assim, que 43% do que foi feito em termos de boletim de ocorrência e procedimento, 43% foi de violência física e 38% foi de violência psicológica. E hoje, com o cenário que nós estamos de isolamento social, a tua visão é pessimista ou seria positiva? Você acha que vai continuar aumentando ainda ou tende a estabilizar essa violência? Não, eu acho que se não tiver essa implementação nos aplicativos e, obviamente, uma informação para que essas mulheres possam utilizar, né? Eu acredito que vai manter o número aumentar. Vocês tiveram um incremento também de número de feminicídios aí em São Paulo, como nós tivemos também aqui em Minas. Poderia falar um pouco sobre isso, a estatística, o aumento, o O motivo, né? feminicídio Sim. o que acontece? O feminicídio é a ponta do iceberg, né? O que está por baixo ali, as pessoas às vezes até desconhecem. Por que eu falo? São as causas, né? Várias violências podem ter sido cometidas ali e tem processo, tem inquérito policial em andamento, mas ocorreu uma certa demora e culminou no feminicídio. E aí é importante que a gente conheça. Existem os estudiosos, os profissionais que militam nessa área, fala do ciclo da violência doméstica, e esse ciclo ele é composto por 3 fases. A Antes primeira da senhora fase. explicar as fases, a senhora poderia explicar para quem está nos assistindo o que é um feminicídio? Sim, feminicídio é um homicídio ou um assassinato, para quem não tem, né, a parte jurídica, que acho que não é mais fácil, Sim, né? sim, Um sim. assassinato de mulher em decorrência do gênero. É considerado um crime de ódio, né? Por quê? Porque é como se aquele homem ele tivesse o poder, ele fosse o dono daquela mulher, ele que estabelece as vontades e os desejos dela, ela fica anulada completamente. E aí, quando ele se depara numa situação em que ele perde aquele domínio da situação para o feminicídio. Então, por exemplo, no ano passado, 66% dos feminicídios ocorreram dentro de casa. E você tira o seguinte: 45% ocorreu porque eles não aceitaram uma separação. E 30% ocorreu por ciúmes. Então, é um crime de ódio mesmo, né? Você vê até no modus operandi daquele autor que é extremamente violento, com vários golpes, facada, paulado, que tiver pela frente, né? E aí, voltando E essa então para o ciclo. porcentagem que a senhora acabou de passar, vocês também tiveram a estatística de quantos por cento essas mulheres chegaram a denunciar uma vez ou não teve denúncia Não, delas? não, não. O fórum, essa estatística eu trago do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e não tem esses dados, Lília. E ele é importantíssimo, porque você consegue ver exatamente a falha que ocorreu das autoridades públicas, Para você ver né? até Porque onde o elas que estão agindo. Sim, sim. e se foi célere o processo, porque a Lei Maria da Penha ela veio exatamente para acelerar o processo, né? Ela traz aí, porque imagina você, vamos lá nas ordenações filipinas, onde o homem podia matar a mulher porque ela foi infiel. Aí você passa lá no Código Civil, onde o homem o chefe família, aquele antigo Código Civil, né? 70 e 72 era isso aí. Aí você passa por uma possibilidade de trabalhar no juizado especial criminal uma agressão contra uma vítima, que é a mulher. Aí sabe o que acontecia? Sentava numa mesa de negociação, de conciliação, e ele pagava o quê? Uma cesta básica. Qual era o recado que dava para a mulher? Que ela continue desprotegida, que a vida dela vale uma cesta básica, a integridade Uma dela cesta física básica. vale uma cesta básica. O marido achava ótimo porque está muito barato bater na mulher dele, né? A mulher que ele acha que é dele, que ele pode fazer o que ele quiser. E a sociedade tinha aquela ideia de que a justiça não estava se importando com essa situação relacionada à violência doméstica. Então, veio a Lei Maria da Penha, como nós falamos, tira da invisibilidade as violências, estabelece em 5, aumenta a pena, né, desses crimes, e ela traz a medida protetiva, né, trabalhando todo um sistema integrado de proteção àquela mulher.
Então, aí a gente volta lá no ciclo que a mulher precisa identificar em que ponto que ela se encontra. O namoro é muito bom, né? Não tem agressão, não tem nada, tem aquela sedução, a conquista, mas chega um ponto Conquista, em que né? a conquista, exatamente. E chega um ponto em que começa um certo desgaste na relação, e nesse desgaste começa a primeira fase. Aí tem o ciúmes exagerado, não use decote, não sai com saia curta, quero ver o seu WhatsApp, eu vou ver quem que tá te ligando, né? Tem a situação de xingar, de isolar da família, de isolar dos amigos. Então, essa é a primeira fase. A mulher, muitas vezes, acha que aquilo que ele ama muito ela e quer ela só para ele, entendeu? Algumas mulheres acham que é só uma fase, que isso vai passar, que não vai acontecer mais, leva às vezes num ponto que não se enxerga, ela não compreende a gravidade da situação, desse tipo de violência, e aí vem a segunda fase. A segunda fase é a explosiva, é onde tem a agressão, você vê aí a violência física. E nesse momento eu tenho duas situações. Uma que a mulher, ela fala assim, vou chamar a polícia, vou dar um susto nele, vai na delegacia para ele não movimentar, não fazer mais nada, para ele aquietar. E tem a mulher que realmente ela não aceita mais a situação e solicita o processo e solicita a medida protetiva. Bem, a segunda fase tem que ter uma atenção muito especial. Por quê? Porque a terceira fase é a lua de mel. Então, naquele meio da segunda fase, o homem vem com todo o atrativo, chora, se lamenta, se desculpa, fala que ama muito, que não vai mais fazer isso, pede para ela relevar, fala dos filhos, fala de uma situação de família, e isso realmente a mulher acha que há essa possibilidade dessa mudança e acha que ela vai conseguir promover essa mudança nesse homem. E isso não ocorre, a mudança é temporária, e aí nós voltamos, depois de um tempo, lá para o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e depois de E vários cada vez ciclos, vai ficando mais infelizmente, sério e a vai ficar agressão mais mais sério. pesada, né? E aí chega uma hora que ela, vou me separar, aí vem o feminicídio. Então, é assim, é muito importante a mulher entender esses ciclos e ver em que momento ela está passando para ela ficar alerta. Aquela primeira fase ali é o sinal piscando, é uma luzinha, ó, fica alerta, olha quem é esse agressor. Porque o agressor, esse agressor, esse autor desse crime de violência doméstica, ele é completamente diferente de um autor de crime de roubo, de furto. É um cara da sociedade, ele trabalha do seu lado. Sabe, às vezes está na sua família, é um cara com bom relacionamento social, nunca teve problema com ninguém, mas problema dele interno e às vezes é até um trauma de infância. Olha só, 70% desses agressores, eles sofreram, eles viram algum tipo de violência contra a mulher e que ficou marcado, ficou um trauma e eles se viram numa sociedade patriarcal que para ele é muito normal. Ter a mulher, né, como objeto, ter a posse dela, para ele é normal porque ele viu isso desde criança. Então, o perfil desse agressor precisa ser muito bem observado pela mulher. E às vezes quem está de fora também não consegue ver o que está acontecendo, né? E a Ainda mulher mais está hoje, quieta né? lá. Com o avanço, a mulher está dominando o campo de trabalho, mostrando que é É, capaz, que ela consegue. E tem gente ainda que parou no tempo, né? Não consegue tomar uma e atitude não aceita, para. né? Não aceita, Não sim, sim, aceita, né? E aí sim. e cai numa situação que ele às vezes ele perde uma oportunidade de crescimento da família, né? Da mulher que está conseguindo melhorar e talvez dá até uma oportunidade para ele também melhorar de vida, né? De melhorar no trabalho, de poder estudar. Hoje não tem mais isso. Né? Não tem? Tem quantos homens estão em casa trabalhando, tomando conta do filho, home office, as mulheres estão trabalhando na rua. Isso não é demérito nenhum, nenhum. E, ô, doutora Andréia, uma das medidas tomadas pela Lei Maria da Penha, acho que é o distanciamento, né? Uma das medidas Isso, que protetivas. quando isso acontece? Ó, A é, reincidência ou ela, já num primeiro momento que uma não, notícia crimes?
Não, o que que acontece? Ela vai à delegacia, faz o BO. Dependendo da situação, ela já pode solicitar essa medida protetiva na própria delegacia mesmo. E aí é encaminhada, né? Da autoridade policial já pode conceder, depois manda para o fórum e ratifica isso, formaliza essa situação. E essa medida protetiva, Lilian, ela é uma determinação judicial. E se ela for descumprida, é crime. Então, ele vai ser preso se ele descumprir essa medida protetiva. E essas coisas acontecem. Ele vai ser preso em flagrante ou ele pode ser preso em termos de preventiva, tá? A autoridade policial pega e pede a preventiva dele. Porque, se eu não me engano, aí vai dar de 3 meses a 2 anos, se eu não me engano, a pena quando ele descumpre a medida protetiva. E, paralelo a isso, a medida protetiva, eu não sei se você viu dessa lei aí que nós tivemos em abril, o juiz, ele pode, nesse processo investigatório, ele pode determinar ao agressor, né, que ele vá a um centro de reeducação e tenha um acompanhamento psicossocial. Isso foi uma decisão recente que eles mudaram, né? Foi no início de abril. Uma lei, o presidente assinou isso no início de abril. E o que isso significa? Ele é muito importante, porque lembra, a gente estava falando do perfil do agressor e que 70% tem um problema, uma sequela lá da infância, né? Sim. A prisão, ela vai resolver temporariamente aquela situação, mas a causa, o problema é lá de trás, é uma parte que os psicólogos têm que trabalhar, os psiquiatras, assistente social, precisa trabalhar o homem, não é só trabalhar a mulher porque ela fica com baixa estima, depressão, né, síndrome do pânico, o homem também tem que ser trabalhado, porque ele pode continuar nesse ciclo de violência e culminar no feminicídio, ou ele pode partir para uma outra mulher e começar todo o ciclo com uma nova mulher. Então, por que isso é importante? Já tinha? Já. Só que ele já tinha somente na condenação. Então, corria todo o processo, na condenação, o juiz, por força da LEP, do artigo 152, se eu não me engano, ele vinha e determinava que aquele agressor se submetesse a uma reeducação, a um acompanhamento psicossocial. São Paulo fazia muito isso e aqui em Minas também. A gente aqui tem um projeto, desde 2011, que chama Projeto Dialogar. Mas olha só, Lília, a diferença, e olha a importância dessa lei. Isso só vem na condenação. Quando você vem com essa lei, o juiz pode determinar que ele se submeta a esse centro e ao acompanhamento psicossocial durante a fase investigatória, está lá na delegacia. Então pode, porque na hora que o delegado representar lá com a medida protetiva, o juiz pode incluir lá, além do distanciamento e tudo, ele tem que se submeter a esse curso. E ele precisa estar frequente, porque se ele não for, se ele descumprir, ele estaria desrespeitando essa medida protetiva e vai ser preso. E você, com a sua experiência, doutora, que você teve uma experiência antes de falar qualquer coisa, eu vou te parabenizar, porque ontem eu assisti a sua live. É um orgulho de ver uma mulher lutando, chegando onde você chegou. Eu já fui também da polícia, já fui da segurança do sistema penitenciário, sou advogada. Que é barra pesada, eu trabalho né? com comunicação, sim. Já cheguei a ser diretora também. E a gente sabe que nesse meio, inclusive hoje, mesmo com o mundo tão moderno, existe muito machismo, né? O machismo, você, mulher, tem que provar o dobro da competência para poder falar, olha, eu cheguei, eu também sou capaz, né? E a mulher, além do trabalho, ela leva nas costas uma casa, ela leva um filho, e ela tá pronta aí. Hoje está mais do que provado no mercado que a mulher, ela chega, ela luta e ela consegue, né? Você tem estatística hoje de qual a porcentagem de delegados civis femininos hoje no estado de Minas Gerais? Olha, as mulheres já representam, em termos de delegados, 50%. Em termos na 50%. Instituição, nós somos quase 50%, 48% e pouquinho. E em termos da instituição, que nós somos mais de 12 mil, 32%, 33% é composto por mulheres. Você vê como é que é interessante isso que você está falando?
em 2014, teve um concurso muito grande para investigador. E nesse concurso, Lília, 65% dos aprovados eram de mulheres. À Nossa. época, a chefia ficou enlouquecida. Por quê, né? Enlouquecida por quê? Não, uma mulher, qual é o problema? Mulher trabalha bem infiltrada, mulher sabe atirar, mulher sabe fazer operação policial, é organizada, ela não tem que ser secretária, né? Não desmerecer um papel para a polícia, ela pode sim trabalhar numa investigação policial. Não, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eles chegaram a ficar desnorteados e questionar isso. É impressionante, né? No fim do concurso Agora, foram 33%. Foram 60 aí? 65% Nossa, aprovados no final do concurso, é muita coisa. E as meninas são boas, viu, Lilian? As meninas são boas de é uma evolução serviço. muito grande. Cada dia que passa, a gente É, vê mais a mulher correndo, indo batalhar, porque muitas é, vezes hoje, como ela acabou encarregada de tudo, né? Filho, casa, despesa. Isso está mostrando que a mulher ela tem um lugar, ela veio para ficar, não tenho dúvidas disso, né? com certeza. E E é ela muito vai ficar triste onde ela quer, né? onde É ela onde quer. ela quer. Onde É ela onde ela quer, quer. onde ela quer. É, Ela vai mostrar e já tem mostrado o vai. espaço dessa, né? E é muito Sim. triste hoje, quando a gente está conversando, você vem levantar que a Lei Maria da Penha, né? E ela está crescendo, né? A violência contra a mulher. Nesse caso, Uhum. você, como é também da segurança comentarista, qual é o nível social? Qual é a classe que é mais. Como é que fala? Qual é a classe que é mais Atingida. atingida no momento? Olha, eu te falo que normalmente é uma classe um pouco mais baixa, mas a classe mais alta ela é atingida também. Só que eles têm um pouco mais de receio para não perder aquela figura social que existe da família. Se você pegar em Minas no ano passado, o perfil da mulher ela tinha entre 30 e 55 anos, parda, né? Foi dentro de casa e violência física. Esse é o perfil aqui em Minas. Acredito que não seja diferente aí em São Paulo. Doutora Andréia, o que você falaria para essas mulheres que estão nos assistindo, assim, um conselho para elas que estão nos assistindo, você como mulher, como exemplo de carreira, como exemplo de ser humano, como exemplo de firmeza. Tem dúvida, você falando, você passa muita segurança e respeito, né? Isso não tem o que falar, é É, admirável a sua carreira, que não é para qualquer um, não. Eu estudei muito, passei em vários concursos, mas chegar onde você chegou é para muito, mas é para muita pouca gente. É para gente que tem garra mesmo e e que teve, gosta, né? assim, Eu gosto muito. isso é É contagiante, né? Ainda mais difícil. quando você vê acontecer, você fazer justiça, você correr atrás, ver que o teu É. trabalho está tendo resultado Tem positivo, resultado. É que é você tem muito bacana. reconhecimento, é muito, muito reconfortante. É um Você reconhecimento e poderia tanto. passar uma mensagem para terminar essa entrevista, uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para as mulheres, né? Muita Tá, gente está nessa situação hoje e não tem coragem de apresentar uma notícia crimes. eu falo o seguinte, que elas não podem consentir com a violência. É importante romper esse ciclo da violência, porque elas precisam resgatar a dignidade delas, a autoestima. E não se esqueçam que vizinhos, familiares, têm que meter a colher sim em briga de marido e mulher, porque precisa proteger a mulher que mora aí ao seu lado, que é sua vizinha. Porque é melhor você perder uma amiga, né, do que perder para a morte essa amiga, essa vizinha. Então, é importante que realmente ela quebre por completo esse ciclo da violência e que saiba que ela tem hoje ela tem as instituições, tem órgãos também da polícia, do Ministério Público, no Judiciário, que podem dar todo apoio a essa mulher. Não quer a delegacia de polícia, ela vai ao Ministério Público, eles têm um grupo de apoio que dá toda a assistência, então ela tem a possibilidade de trabalhar com isso. Tem vergonha, quer ter mais informações? Entra nos aplicativos, lê a cartilha sobre a violência doméstica, né? Entra lá no direitoshumanos.br, o SOS Mulher traz as informações, as orientações, então hoje está tudo aí no meio virtual, então é muito fácil ela obter todas essas informações e até tirar dúvidas, porque ela pode ligar para o 180
que é o Disque Denúncia da Violência Doméstica, e conversar pedindo informações. Olha, eu estou numa situação assim, isso é violência doméstica, o que eu faço? Né? Qual é o procedimento agora? Né? Diferente de quando aquela situação é de urgência. Aí ela não vai ligar para o 180, ela vai ligar para o 190, vai chamar a polícia militar. Mas para tirar dúvidas, o 180 vale muito e também serve como denúncia se ela quiser. Só que é um pouco mais demorado, porque está centralizado em Brasília, de 1 a 5 dias essa denúncia chega à delegacia da área de onde ela reside, para que as medidas sejam adotadas. Doutora Andréa, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos. Esperamos uma próxima e muito obrigada. Você que acabou de nos assistir, hoje o programa falou um pouco sobre violência contra a mulher em época de quarentena, né? E a nossa convidada foi a doutora Andréa Vacchiano, que é foi delegada geral de polícia do estado de Belo Horizonte e a primeira delegada, sendo mulher, chefiou a Polícia Civil do Estado. Se você quer ver este e rever outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. O Alesp Conecta fica por aqui. Até uma próxima.